Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia, página 45, População em Movimento, e também página 46, Causas dos Deslocamentos Populacionais. Então, aqui na População em Movimento, diz assim: a distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam a um novo município ou estado trazem com elas costumes próprios do seu lugar de origem, contribuindo para a diversidade cultural do lugar de destino. Para entender como e por que as pessoas se movimentam dentro de um país, é importante compreender os fatores históricos e as características econômicas e sociais das regiões que compõem um território nacional. Então, quando ele fala assim, que pessoas trazem costumes com elas, isso é onde forma a diversidade cultural. Por quê? Se eu sou daqui do Maranhão e eu vou para São Paulo, eu vou levar meus costumes para lá, como tipo comida. Lá em São Paulo o pessoal não costuma comer arroz com cuchá, e já aqui no Maranhão tem muito arroz de cuchá. Então, isso aí já é uma diversidade cultural que eu vou estar colaborando para a construção, né? Isso aí já vou estar colaborando para a construção dessa diversidade cultural. O meu alimento, o baião de dois, a Maria Isabel, o arroz de cuchá e outras culturas, como o forró. O forró lá em São Paulo a gente conhece, mas o forró ele não é típico de São Paulo, ele é típico da onde? Do Nordeste. Por que lá em São Paulo toca forró? Porque os nordestinos levaram essa tradição, essa cultura com eles. Então, as festas juninas, ela é típica da onde? Do Maranhão. Mas lá em São Paulo tem festa junina. Por quê? Porque os maranhenses levaram essa cultura para lá. Então, isso aí é que forma a diversidade cultural. Nessa página aqui, vocês têm a questão 1 e a questão 2 para responder. Copiar no caderno e responder. Vão responder ela toda de acordo com esse mapa que está aqui. É o mapa do Brasil. Vocês vão responder ele de acordo com o mapa. Passando para a página 46... Causa dos deslocamentos populacionais. São vários os motivos que levam pessoas e famílias a se deslocar, seja dentro do próprio país, seja entre os países, seja entre um país e outro. Alguns se deslocam para buscas de emprego e de melhores condições de vida, enquanto outros já são obrigados a fazer isso devido aos conflitos e desastres naturais no lugar onde vivem. Então, por que o povo do Nordeste aqui sai para o Sul, para o Centro-Oeste? Em busca de melhores empregos. Porque o Nordeste ele é conhecido como a região que tem pouco emprego. Então, as pessoas procuram o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste para quê? Para melhorias de emprego. E outras pessoas são obrigados a sair de seus lugares, de suas cidades ou mesmo de seus países por conta dos desastres naturais, né? Como as pessoas eles saíram depois daquele terremoto lá no Haiti, eles começaram a migrar. Por quê? Porque o país já era um país pobre, já era um país que tinha dificuldade. Depois daquele terremoto ficou as coisas mais difíceis ainda. Então, essas pessoas, elas procuram outros lugares para estar se deslocando. Um tipo de deslocamento muito importante é o chamado êxodo rural, quando as pessoas deixam o campo para viver nas cidades.
considerando uma migração, ele é motivado por vários fatores. O mais comum são a existência de mais emprego nas áreas urbanas e sua melhor infraestrutura, como maior oferta de serviços de saúde e de escolas. Então, o êxodo rural é quando as pessoas ali saem do interior, lá da roça, do campo, para vir para a cidade. O que traz essas pessoas a vir para a cidade? Estudos, né? Eles vêm em busca de melhores estudos, eles vêm em busca de emprego, porque lá no campo já não está dando mais para suprir uma família grande. Então, alguns membros daquela família se deslocam para onde? Para a cidade. Então, essa migração é chamado de êxodo rural. O êxodo rural é um traço marcante das migrações brasileiras. O desenvolvimento industrial de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 1940 e 1950, atraiu muitas pessoas do campo. Esse processo se acelerou nas décadas seguintes e, nos anos de 1970, a população urbana brasileira se tornou maior que a rural. Então, gente, por que existem mais pessoas na zona urbana? Porque as pessoas da zona rural, eles começaram a migrar para a zona urbana em busca de melhores empregos, de melhor escola, de saúde. Então, essas pessoas preferiram sair da cidade do campo para ir morar em cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais habitadas, né, que tem a população maior do Brasil. São essas duas cidades que as pessoas se deslocam muito em busca de trabalho nessas cidades. Há ainda dois tipos de mobilidade populacional muito frequente que não são considerados migrações. É o movimento sazonal e o movimento pendular. O movimento sazonal é o deslocamento por um período de semanas ou meses para outro lugar, como retorno para casa ao final do período. Ele costuma ser motivado pelo trabalho. Então, esse movimento sazonal é, por exemplo, uma pessoa que mora aqui em Pedreiras e ele trabalha lá em São Luís, mas ele não quer morar em São Luís, então ele passa só uma semana ou 2 semanas e retorna novamente para a sua casa. Aí ele passa no fim de semana com a sua família e novamente retorna para a cidade onde ele trabalha. O movimento pendular. Já o movimento pendular ocorre quando as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para outra cidade próxima onde trabalham ou estudam. Elas geralmente vão e voltam para casa no mesmo dia. Daí a razão de esses deslocamentos ser chamado de movimento pendular. Gente, esse movimento pendular é o que eu faço. Eu trabalho aqui em Pedreiras, então eu trabalho no período da manhã e à tarde eu trabalho onde? Trabalho em Coroatá. Eu vou e volto todo dia para casa. No final do meu expediente eu retorno para casa. Então isso é o chamado de movimento pendular. Pessoas que trabalham em cidades próximas e que vão e vêm todo dia para a sua casa, como é o meu caso, o caso do meu esposo que trabalha em outra cidade próxima. Aqui ele vai e volta todo dia para casa. Então, esse é o chamado movimento pendular. E aí tem a terceira questão para vocês responderem, copiar e responder. Então, vocês têm a primeira e a segunda questão da página 45 para copiar e responder no caderno de vocês. E tem a terceira questão da página 46, copiar e responder no caderno. Então, meus amores, tenham todos um bom dia e boas aulas e um beijo no coração.